As pessoas estão se manifestando aqui, estão um pouco impressionadas com essa informação sobre o colesterol, né? E é para estar mesmo, porque essa lavagem cerebral existe há muitos anos, entendeu? Há muitos anos. Eu acredito que as pessoas são doutrinadas a... Isso começou em 1953 com Ancel Keys, essa história de colesterol e de gordura saturada, que nós vamos poder discutir aqui também, que é outro mito, que eu desafio você de novo a me achar um trabalho mostrando que gordura saturada dá problema cardíaco. Eles tentaram isso com vários estudos. Eles tentaram isso com o estudo de Honolulu, tentaram isso com o estudo de Porto Rico, tentaram isso com o estudo de Chicago, e o grupo de colaboração Cochrane, que faz as revisões sistemáticas, fez um trabalho enorme de revisão, de meta-análise, e chegou à conclusão que também não existe causalidade entre gordura saturada e doença cardiovascular. Mas a maioria dos médicos continua acreditando nesse dogma. Eu desafio aqui você me mostrar um trabalho científico de causalidade, não de correlação. Correlação eu te mostro que aumento de venda de tênis causa diabetes. Isso é correlação. Eu estou falando de causação, de causalidade. Não existe. Foi uma hipótese também equivocada. Doutor, o senhor aqui está derrubando o mito do colesterol, começando, né? Porque ainda temos um longo caminho aqui nessa aula online que o senhor está dando. O senhor está derrubando o mito do colesterol, o senhor está derrubando o mito da gordura. Porém, é fato que 4 em cada 10 pessoas que estão nos assistindo vão morrer por conta de uma doença no coração. Sim, é verdade. E continua sendo assim nos últimos 40 anos. Não há mudança no cenário. Não há mudança no cenário. A doença cardiovascular continua sendo a principal causa de morte. Mas isso não foi sempre assim. Quero que você saiba disso. Isso começou, a primeira descrição de um infarto agudo do miocárdio por oclusão da coronária ocorreu em 1912 nos Estados Unidos. O Dr. James B. Herrick era um médico famosíssimo, também da região de Chicago, e esse indivíduo fez a primeira descrição, publicou o primeiro trabalho, dizendo que havia uma coisa chamada infarto agudo do miocárdio, que era raríssimo naquela época, e que era causado por uma oclusão coronariana. O trabalho dele teve muito pouco impacto, ninguém deu bola. 3, 4 anos depois, ele republicou, já com mais casos, mostrando isso, e isso começou a aparecer nos Estados Unidos e no mundo. Em 1930, 3.000 pessoas nos Estados Unidos morreram de infarto no miocárdio. Em 1960, 30 anos depois, 300.000 morreram de infarto no miocárdio. Você que está aí me assistindo, você deve estar pensando o seguinte: o que causou isso? O que causou não existir praticamente, ser uma coisa raríssima, para ser a principal causa de morte nos Estados Unidos e em todos os países industrializados? 2 fatores vão contar. Deixa eu começar com o primeiro. Em 1910, foi criada uma tecnologia francesa chamada hidrogenação, onde você pegava um ácido graxo poliinsaturado, você hidrogenava ele a alta temperatura, com catalisadores, etc., e isso aumentava o tempo na gôndola. Então, um óleo vegetal poliinsaturado, que estragaria em 10 dias, ele agora pode ficar 1 ano na gôndola do supermercado, que ele não estraga. No momento que essa tecnologia francesa foi criada, da hidrogenação, na produção de gordura trans, a Procter & Gamble nos Estados Unidos lançou em 1911, 1 ano depois, o Crisco, que é o óleo cristalizado de algodão. No lançamento do Crisco, usando a tecnologia da hidrogenação parcial, que hoje nós sabemos que produz gordura trans, que é um antinutriente, para lançar isso, eles tiveram que falar mal do resto. Então eles fizeram uma campanha enorme contra a gordura animal, que a sua avó cozinhava, usava o toucinho de porco ou de boi,
para cozinhar e tinha muita saúde, obrigado. E fizeram uma campanha enorme contra os óleos tropicais, entre eles o óleo de coco. Então, o óleo de coco, a banha suína, o tocinho bovino, que era o que se cozinhava as comidas na época, foi banido, porque agora chegou essa novidade, que é o crisco, que é o óleo de algodão cristalizado, usando a hidrogenação parcial. Passaram-se muitos anos para a gente descobrir que isso, na realidade, era um veneno, porque a hidrogenação parcial cria uma gordura chamada trans, e essa gordura trans, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar fácil para você, é como se você colocasse uma coisa de plástico na sua cabeça, amarrasse no pescoço e pedisse você para respirar. Você não conseguiria respirar, você ia morrer sufocado. A gordura trans entra na membrana da célula e sufoca a célula. Estou simplificando o processo. Então, é um antinutriente. Tá? Hoje nós sabemos, ela está sendo banida em vários lugares, no Canadá, nos Estados Unidos, inclusive já tem no Brasil regras para gordura trans. Esse foi o primeiro problema. Aí começaram a aparecer os infartos. O segundo problema foi o aumento no consumo de açúcar. Pra você ter uma ideia, em 1700, os Estados Unidos consumia 2 quilos de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, os Estados Unidos estavam consumindo 80 quilos de açúcar por pessoa por ano no estado do Mississippi, que é o pior deles, de comer açúcar. Então, aumentou 40 vezes. 40 vezes. Isso representa um aumento de 4.000%. Então, o organismo também não está dando conta desse aumento de açúcar. Então, você juntou o aumento do açúcar com o aumento do óleo vegetal poliinsaturado, que você compra no supermercado e leva para cozinhar, achando que você está levando um óleo saudável, diferente do que a sua avó cozinhava. Então, quando você combina essas duas coisas, o óleo poliinsaturado, hidrogenado parcial, para não estragar na gôndola, e o açúcar, essa quantidade absurda de açúcar, o que aconteceu? Com isso, começaram a aparecer cada vez mais os infartos, e por volta de 1950, de 1960, surgiu como principal causa de morte. Doutor, então, e todo esse conhecimento que o senhor está falando aqui, ele de forma clara e tão evidente assim, o senhor é um dos únicos que fala, né? Porque o açúcar, ele só começa a ser responsabilizado muito recentemente, não é isso, doutor? Na área do açúcar, eu conheço vários brasileiros que estão carregando a mesma bandeira, inclusive alunos e ex-alunos meus. Na área do óleo poliinsaturado, já é menor o número, porque essa informação é, inclusive, um pouco mais recente, das gorduras trans e etc. E o grande problema é que você conversa com um profissional de saúde, ele fala assim, o perigo é gordura saturada. Não é verdade. A gordura saturada, ela não pode ficar trans. Então, isso é aquela que você tem que cozinhar, é aquela que você tem que fritar, é aquela que você tem que assar. Porque ela não vira trans. E ela não tem o que oxidar, porque ela já é saturada. Mas é um problema muito sério isso aí, nós vamos poder discutir isso aqui. Sabe o que eu queria propor para o senhor? Porque isso é uma dúvida que apareceu aqui, mas que sempre comentam comigo. É assim, tudo bem, a causa primária, né, de você ter um infarto, o açúcar, ainda que eu admita que seja o óleo, tudo bem. Mas a cardiologia se desenvolveu muito. A gente tem medicamento de ponta, a gente tem cirurgia, a gente tem um stent, tem um monte de artefatos da cirurgia. Então hoje eu posso me considerar que eu estou mais protegido porque eu tenho a tecnologia ao meu favor. O que o doutor Laí responde para quem pensa dessa forma, doutor? Eu digo o seguinte, que o melhor tratamento para uma doença é não adquiri-la. Não existe nada melhor para uma doença do que não adquiri-la. E o que você tem que fazer é não adquirir a doença. O foco tem que ser aí, porque senão o país vai quebrar com a saúde, entendeu? Não dá conta, não tem jeito.